Olá! Nessa aula vamos estudar as características dos impostos. Impostos são tributos cuja a competência para a atribuição dos impostos se insere na Constituição. A Constituição entrega para cada ente federado a competência para instituir determinados impostos. E o artigo 16 do Código Tributário traz todas as características do imposto. O artigo 16 do Código Tributário diz que imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O que significa isso? Significa exatamente que imposto é tributo não vinculado à atividade estatal. Por quê? Porque você paga um imposto não para o Estado lhe dar um serviço determinado, mas paga um imposto em razão de uma situação jurídica que não tem relação com a atividade estatal. Quando você paga o imposto de renda, você não paga o imposto de renda para ter saúde. Você paga o imposto de renda porque você oferiu uma renda. A saúde é o quê? É um serviço útil universo, um serviço que vai atingir todas as pessoas, independente de quem paga ou não o imposto. Então, quando você paga um imposto, você paga não para ter um serviço estatal específico, mas em razão de uma situação jurídica que a lei que institui o imposto vai estabelecer. Quando você paga o imposto de renda, você não paga o imposto de renda para ter escola, nem ter saúde. Quando você paga o IPTU, você não paga para que sua rua esteja asfaltada. Você paga o IPTU para que o município desempenhe os serviços de competência do município. Então, o imposto é um tributo não vinculado a uma atividade estatal, porque o fato gerador de um imposto vai ser uma situação que independe da atividade estatal. E daí vem outro princípio que está na Constituição, que é o princípio da não afetação. O que significa o princípio da não afetação? É vedada, é proibida a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, é o que está no artigo 167 da Constituição. Significando que o Estado, o município, a União não pode arrecadar um imposto e dizer que esse imposto ele vai gastar com atividades X, porque imposto é recurso não vinculado à despesa, não vinculado a órgão, não vinculado a fundo nenhum, porque ele faz parte do que se chama receita derivada, e essa receita derivada faz parte da receita orçamentária. Então, ele vai para o bolo do orçamento, bolo do tesouro, para pagar todas as despesas do orçamento, independente de onde vai ser utilizado. Então, o imposto ele também está alcançado pelo princípio da não afetação. Receita de imposto não pode ser direcionada para pagar despesa específica, seja de órgão, seja de fundo, ou seja, uma despesa propriamente dita. Existem exceções que a Constituição traz, que são exatamente a questão da destinação dos recursos para a saúde e ensino, e ainda a prestação de garantia às operações de crédito por antecipação de receita. Apesar de ser tratado como exceção, a destinação de recursos para a saúde e para a educação, é preciso lembrar que não há um imposto específico destinado para isso. O que há é uma parte da receita dos impostos que é destinada para educação e saúde. Então, continua, na verdade, sendo observado o princípio da não afetação. Apenas uma parte da arrecadação dos tributos vai diretamente relacionar-se à despesa com educação e saúde, e não a arrecadação toda, por exemplo, do IPI, mas uma parte dela é destinada à educação e saúde. Em relação às operações de crédito por antecipação de receita, o que é isso? É quando o ente público, a União, o Estado, o município, precisando de recursos,
ele antecipa a receita. Então, o que significa isso? Chega lá a União para o mercado financeiro e diz, eu vou arrecadar no próximo ano R$ 1 bilhão de imposto de importação, por exemplo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou antecipar. Eu preciso de dinheiro agora, eu preciso desse 1 milhão agora, mas eu só vou arrecadar ano que vem. Então, eu vou fazer uma operação de crédito. Eu vou pegar emprestado para o mercado financeiro e vou dar como garantia a minha arrecadação do imposto de renda, do imposto de importação. Porque eu vou arrecadar R$ 1 bilhão no próximo ano. Essa operação, essa atividade, né, de empréstimo com garantia de operação de crédito para antecipação de receita, ela é prevista na Constituição. E aí vai haver, em razão desse contrato de empréstimo realizado entre o ente federado, entre a União e o mercado financeiro, a vinculação dessa receita, porque ele está antecipando ela, pegando ela emprestado para poder realizar determinadas despesas que são necessárias. Portanto, numa operação de crédito por antecipação de receita, a União, por exemplo, estabelece que tem previsão de arrecadar R$ 1 milhão de imposto de importação no próximo ano, por exemplo. Então, ela faz uma operação de crédito, ou seja, ela faz um empréstimo e dá como garantia essa arrecadação que está prevista para o próximo ano. Essa vinculação de receita é autorizada pela Constituição. Obviamente, precisa de aprovação no Congresso Nacional para que essa operação de crédito por antecipação de receita ocorra. Mas ela é uma exceção também ao princípio da não afetação. Outra característica muito marcante dos impostos é a competência privativa para instituir impostos. Como vimos, quando estudamos a competência privativa, nós vimos que a União tem determinados impostos que a Constituição entrega para ela. Os estados têm outra quantidade de impostos que a Constituição entrega para ela. Os municípios têm outra quantidade de impostos. Então, é bem característico que os impostos existe uma atribuição privativa de competência para cada ente da federação. É outra característica dos impostos. E outra característica marcante é que o fato gerador do imposto, como nós vimos, ele é algo que não tem nenhuma relação com a atividade estatal. O fato gerador é uma situação, aquisição de renda, prestação de serviços, que não supõe nem se conecta com nenhuma atividade do Estado especificamente dirigida ao contribuinte. Portanto, na criação das hipóteses de incidência de um imposto, não se leva em conta a atividade estatal, e sim aquela situação jurídica praticada pelo contribuinte. Então, vai se cobrar imposto de renda quando o contribuinte oferir renda. Vai se cobrar o ISS quando o contribuinte efetuar um serviço previsto na lista geral de serviços. Vai acontecer a cobrança do IPTU quando o contribuinte for proprietário de um imóvel territorial urbano, um imóvel urbano. Vai acontecer a tributação do IPI quando o industriário, ele realizar a comercialização de um produto industrializado. Portanto, não há nenhuma relação com uma atividade específica do Estado. Essa é a característica marcante dos impostos. Portanto, imposto tem como características, primeiro, não ter nenhuma relação com a atividade específica do Estado, ou seja, ele é um tributo não vinculado. Segundo, trazer hipóteses de incidência que estão relacionadas a atividades do contribuinte. Terceiro, impossibilidade de vinculação de receita de impostos a despesa específica. Então, receita de imposto não pode ser utilizado para despesa específica, com as exceções que são as despesas, a destinação de parte, da arrecadação de impostos para educação e saúde, e ainda a vinculação relativa às operações de crédito para antecipação de receita.
E, por último, outra característica é que os impostos eles estão atrelados a uma competência privativa. Ou seja, o que significa isso? Que cada ente da federação recebe impostos específicos para cobrar. Eles não podem cobrar qualquer imposto, eles só podem cobrar aqueles que a Constituição entrega para cada um. Essas são as 4 características dos impostos. Muito obrigado e até a próxima aula.